Vamos ler mais uma vez. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Jacó lutou com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Poderosa é essa palavra, amém? E meditando um pouco nessa palavra, desde quando a Senhora falou para mim que eu ia trazer a palavra por misericórdia e graça do nosso bom Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quem somos nós, né, para falar de uma palavra tão poderosa, né, uma palavra tão santa, né, tão digna, né? Mas Deus, ele nos dá essa graça, a mim e a você, né? De falar, não somente aqui no púlpito, mas no seu trabalho, no seu lar, aonde for, aonde Deus te colocar, ali pode ser um púlpito do Senhor. Não precisa só nesse momento, né, da casa do Senhor, mas a gente pode fazer o nosso púlpito no nosso lar, né, o presbítero José? E aqui nesse mesmo texto, eu passeando um pouquinho antes aqui, para saber um pouco deste homem, porque Jacó, ele se assemelha um pouco comigo, né? Quem lê a história de Jacó vai ver que nós somos parecidos com ele. Quando Deus faz a promessa a Abraão, né, sobre dar a posteridade a ele, a terra prometida, e Deus vem trabalhando lá de trás com Abraão, né, e com Isaac, até chegar a Jacó. E você vai ver que no decorrer da história de Jacó, no desenrolar da história, porque quando nós paramos para ler, muitas das vezes nós achamos que as coisas aconteceram de uma hora para outra, mas a palavra de Deus diz que Jacó foi para a casa de Labão, o seu tio, porque ele foi o quê? Ele foi fugido para lá. Ele foi porque Esaú queria matar ele, porque ele tinha tomado a bênção dele. Amém? E eu aprendo uma coisa aqui nesta noite, que quando eu e você não atentamos para a bênção do Senhor, o inimigo ele pode roubar. Cuidado, irmão, para você não ser pego aí reclamando, murmurando, hein? E muitas das vezes Deus ele está trabalhando em detalhes. E ele vende aqui a primogenitura dele, né, o direito, né, porque naquela época, naquele tempo, se valorizava muito isso. E eu falando ali em casa, eu me lembro que quando meu falecido avô ainda era vivo, eu era garotinho de 8, 9 anos, você não poderia dirigir a palavra a ele sem você dar a benção. Se você não desse a benção a ele, meu filho, ele não falaria com você. Pode ter certeza que ele ia até brigar contigo. Mas naquele tempo se valorizava muito isso, né? E o primogênito, o filho primogênito, ele tinha todo esse valor. E ali quando, segundo a história, Esaú veio cansado e pega Jacó em casa. E Jacó estava fazendo um guisado ali.
E ele falou assim: me dá um pouco dessa comida, Esaú. Ele virou e falou assim: se tu me venderes, se você me venderes o direito de primogenitura, eu te darei um pouco. Ele virou e falou assim: o que me serve isso? E eu trazendo para os dias de hoje, quantos têm jogado fora o direito de salvação, o direito de primogênito. Eu e você somos o primogênito do Senhor, somos escolhidos do Senhor. E quantos tem? E eu não falo isso para aquelas pessoas que estão lá fora no mundo, não, porque outrora eu e você já tivemos lá fora. É o natural do homem lá fora, ele entra no ouvido e sai no outro. Mas eu estou falando para aqueles que estão na casa do Senhor. Aleluia! Entendeu? Que muitas das vezes não valoriza esse direito que você tem. Ei, você é filho, você é primogênito, você não é bastardo, não. Você e eu temos um pai, você sabia disso? O nosso pai nessa hora está sentado no grande trono, e do lado dele há o Santo Filho de Deus, e ao redor dele é uma miríade de anjos, e todos eles dizem dia e noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, não há outro igual a ele. Amém, igreja? E a palavra de Deus vem e diz que Esaú vendeu o direito dele. Ele não valorizou aquilo que Deus deu para ele. E quantos de nós, muitas das vezes, não valorizamos? Muitas das vezes são coisas simples, mas Deus só está olhando para mim, para você, para ver se você está valorizando essa posição a qual Deus te colocou. Você sabia? Muitas das vezes você quer ser um grande empresário, mas às vezes naquele pouquinho que Deus está te colocando ali, você não está valorizando. Você sabia? Seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Você nunca vai ver nada começar do grande. Um pastor uma vez, a qual nós evangelizávamos há muito tempo ali na posse, ele falava assim para mim: Samuel, a única coisa que cresce, que parece grande, é monstro. E nós não somos monstros. Então, a gente vai caminhar, na nossa caminhada com Deus, irmã Luzmar, que Deus vai abençoando. Aleluia! Sabia disso? Que Deus vai abençoando, que Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar. Quando você menos espera, aquilo que tu orou e achou que Deus não fez, Ele vai fazer. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, pastor Antenor. O tempo de Deus é diferente do meu e teu. E aqui, nesse andamento dessa história de Jacó, a palavra de Deus diz que Esaú vendeu o direito dele. Aí veio o irmão, ele foi e pegou esse direito. E um belo dia, né? Isaac, já velho, já avançado de idade, ele pede a Esaú: Esaú, meu filho, vai à sua caça e me traz uma caça e faz um guisado para mim, faz uma comida saborosa, para que o seu pai coma e depois morra e te abençoa. Para que o seu pai coma, te abençoe e depois morra. A palavra de Deus diz que a Rebeca, a sua esposa, mãe dos dois meninos, ela ouvindo isso, o que ela fez? Ela virou para Jacó e contou essa situação para Jacó: Jacó, meu filho, vai lá e pega o melhor cabrito ou cordeiro que você tiver, que eu vou fazer um guisado para o seu pai e para ele te abençoar. Aí ele virou e falou assim: mãe, mas eu não sou Esaú. E se eu chegar lá e ele perceber que eu não sou Esaú e ele vê que eu sou Jacó, ele, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Olha só que coisa forte. Aí ela virou e falou assim: que essa maldição caia sobre mim. A Rebeca falou sobre isso: caia sobre mim. E assim Jacó foi lá, pegou aqueles animais, e Rebeca fez aquele guisado saboroso e pediu para Jacó levar o seu pai Isaac, né? E nós vemos na história esse fato. E ele vai até o pai, imagina, ele deve ter ido lá temeroso, né? Com medo, né? Pô, vai que meu pai me descobre que eu não sou Esaú coisa nenhuma. E ele tinha falado para a mãe, Esaú é peludo, eu não sou. Aí ela pegou lá uma pele dele, né, do animal, e colocou num corpo uma roupa dele, e ele se passou por Esaú. Não é verdade? E quantos no meio de nós
nesse meio que a gente está vivendo, né? Tem se passado por Esaú. E não é Esaú coisa nenhuma. É Jacó, irmão. Só que Isaac estava com seus dias avançados, ele perdeu o paladar, ele perdeu a visão. Isso me traz à memória que no passado tempo nós temos que ter cuidado para não perder a visão de Deus e perder o sabor. Ele já não sabia quem era o filho que estava ali, pastor. Mas estava o filho dele ali diante. Quando ele entrou na porta com a comida, o pai vira e fala assim: quem és tu? Ele falou: sou teu filho, seu filho Esaú. Ele falou: a voz é de Jacó, entendeu? A voz é de Jacó. Mas como ele não via bem, o que aconteceu? Jacó foi chegando mais próximo dele. E ali o pai virou e falou assim: traz um pouco desse guisado para mim comer e te abençoar. E ali a palavra de Deus diz que Isaac comeu desse guisado e começou a proferir as bênçãos do Senhor a Esaú. E ali ele proferindo isso, abençoando Esaú, que não era Esaú, que era Jacó, mas a bênção estava indo para Esaú. Como ele estava se fazendo de Esaú, porque o irmão lá atrás vendeu o direito, porque Deus ele vê a minha intenção e a tua. Você sabia disso? A nossa intenção é que Deus vai sondar, irmão. Não é por fora não, às vezes por fora está muito bonito, mas por dentro, o pastor Antenor, está muito longe de Deus. Deus ele vê mais aqui do que aqui. Jesus uma certa vez ele falou: vós vestivos com vestidos longos, fazeis oração na praças longas, né, para que o povo veja e aplaude, né? Não é verdade? Jesus fala: mas vocês são como sepulcro caiado. Dura foi aquela palavra que Deus deu. Por fora está bonito, mas por dentro está cheirando mal. Não é verdade? E nisso, depois que ele proferiu essas bênçãos, o que aconteceu? Jacó saiu da presença do pai. Daqui a pouco quem é que chega mesmo? Chega o filho Esaú. Aí ele traz o guisado pro pai. O pai fala: ué, de onde você está vindo com isso? Eu acabei de abençoar agora teu irmão. Falou: pai. Eu falei: o teu irmão se fez então, passou por você e eu abençoei ele. Aí ele vira e fala assim: pai, não tem mais nenhuma bênção aí para mim não? E o texto revela que ele chorou. Ele bradou, olhou para o céu e chorou: pai, não tem nenhuma bênção mais para mim não? Meu filho, eu já te abençoei. E ele acaba que o pai vira e fala que ele serviria o irmão dele e comeria pela sua espada, porque ele não atentou para a promessa do Senhor. Entendeu? Muitas das vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, entendeu? Atenta só para uma coisa, em saber que Deus é Senhor, que Ele é Salvador e que Ele te chamou. Ele chamou um homem e de um homem Ele fez uma nação. Aleluia. Olha só que Deus poderoso. Ele falou de Jacó, Abraão, Isaac, ele abençoaria as nações da terra, porque multiplicaria, seria como se você pudesse contar as estrelas do céu e pudesse contar a areia do mar, assim será a sua posteridade. Olha só que Deus tremendo. Às vezes nós estamos atentos com coisas pequenas e temos que atentar mesmo, mas às vezes nós estamos atentando para aquilo ali e aquilo ali está nos desanimando. Olha como tu vê. O nosso ver não é o ver de Deus. O nosso olhar não é o olhar de Deus, não. No meio da caminhada, as lutas elas vão vir, as dificuldades vão vir. E veio para Jacó. Quando Esaú soube disso, a Bíblia revela que ele ficou com ódio de Jacó imortal. Aí Rebeca, a mãe, vira e fala assim: Jacó, tu vai ter que fugir agora. Tu vai lá pro meu irmão. Tu vai lá para Labão. Tu vai ficar lá. Lá você vai pegar uma filha do meu irmão, né? E vai casar com ela, porque eles tinham essa preocupação, né? De que o povo de Deus tinha que casar com pessoas que eram de Deus, temente a Deus. E ele fugindo para lá, e começa aquele processo
Não vou alongar muito, porque as horas já são avançadas, mas a história é muito bonita. E nisso, quando ele chega à casa de Labão, né, aquele processo todo, que ele encontra a Raquel, né, e ele gosta muito, se apaixona muito pela Raquel, ele trabalha 7 anos pela Raquel. Aí eu entendo e vejo o preço que Jacó paga. Tudo aquilo que ele plantou, né, aqui atrás, ele vai colher lá na frente. Assim é comigo e contigo. Deus, ele é justo. Tudo que eu planto, irmão Luismar, tudo que eu planto, presbítero José, pastor Antenor, para mim mesmo, para todos, nós vamos colher. Você sabia disso? Mesmo ele estando debaixo da promessa, mas Jacó, ele saiu corrido por quê? Ele foi tido como trapaceiro, usurpador, enganador. Olha só o nome dele. O nome dele era pesado. Vinha carregado com coisas negativas, muito brava, muito pesada. Mas Deus queria mudar a história dele. Só que Deus vai mudar a minha história e a tua história, não do meu jeito e não do teu jeito. O mudar do Senhor na nossa vida é na nossa caminhada, né? Aquilo que nós íamos fazia, a gente vai parar de fazer. E a Bíblia relata aqui que Jacó começou a trabalhar para o sogro dele, Labão, e ele trabalhou 14 anos para ele ter a mulher que ele queria. Era de costume dar a mais nova e depois dar a mais velha, né? Ou vice-versa, uma coisa assim. Ele foi reclamar com Labão. Só que aquilo ali, ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Não adianta eu chegar para Deus, Senhor, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que eu estou passando por isso? Irmão, muitas das vezes tem um pedacinho de carne pequenininho dentro da nossa boca, ele é muito perigoso. Você sabia disso? Isso inflama uma floresta. Às vezes a gente não vigia com o que fala. Sabia disso? Deus nos chama como pacificador. Sabia? Pacificador. Deus nos chama, pastor Antenor, para pacificar, não para inflamar. A palavra branda desvia o furor. Você sabia disso? E a resposta certa, no tempo certo, Salomão disse que é como bandeja de prata e como maçãs de ouro. Feliz é o homem e a mulher que tem a palavra de Deus na hora certa, porque na hora que nós somos provados, muitas das vezes, irmão, eu falo para mim mesmo, né? Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, trabalha no meu temperamento, porque não é fácil, ô missionária Márcia, no nosso dia a dia, porque estando aqui com os irmãos é uma coisa, mas quando eu estou no meu lar, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na rua, a coisa muda, amigo. Talvez eu não sou o Samuel que eu sou aqui, mas eu tenho que ser o Samuel que eu sou aqui. Não é verdade? Eu tenho que ser franco com Deus. E Deus estava vendo ali Jacó, como ele era um homem que precisava ser mudado. Quantos de nós precisam ser mudados? Você precisa ser mudado? Levanta a sua mão e declara nessa noite: Senhor, me muda. Porque muitas das vezes nós queremos ser abençoados, e nós somos abençoados, mas Deus, Ele está mais preocupado e voltado para nos mudar do que nos abençoar. Porque abençoar para Deus é um detalhe, ô pastor. É um detalhe. Deus, Ele faz. O irmão leu aqui. O que o irmão leu aqui? Que pela sua palavra, não foi? E Deus, Ele dá a sua palavra e Ele sustenta, pelo poder da sua palavra, o universo, a terra. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas o que Deus, Ele quer me ensinar e quer te ensinar através, como Ele ensinou a Jacó, é a nossa mudança de vida. E a Bíblia relata que Jacó, ele viveu tudo aquilo que era necessário para ele aprender a ser um homem de verdade. Ele enganou? Ele foi enganado. Por 10 vezes Labão mudou o salário dele, né? Você pode ver em casa com o tempo, você vai ver que tudo aquilo que ele fez lá atrás, ele foi colher lá na frente. Mas um belo dia, nesse mesmo texto que a gente leu, ele pega a mulher dele e os filhos. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Boca resseca. Ele pega os filhos, pega as mulheres e pega as concubinas, servas, que era de costume naquele tempo, a cultura, né, deles. E a Bíblia relata que Jacó, ele temia muito ao irmão, ao Esaú,
porque ele saiu de lá fugido. Ele sabia que o irmão queria matar ele. Só que Deus já estava trabalhando na vida dele também, de Esaú. Olha só que Deus poderoso. Irmão, não é em vão a minha oração. Não é em vão a tua oração. Você vai ver nesse texto que Jacó, ele orou para Deus: Senhor, se tu lograr mercê ao teu servo, para eu voltar à casa do meu pai, e o Senhor me der pão para comer, e veste para mim se vestir, cuidar de mim, cuidar da minha família, e etc, etc. Ele fala com Deus. E Deus, ele vê, irmão. Ele vê e ouve a minha e a sua oração. Você sabia? Ainda que a tua fé e a minha seja pouquíssima, mas ele ouve e ele vê. E a Bíblia relata que Jacó, por ter medo, é homem, né? Eu e você somos seres humanos, irmão. Não somos super-herói, não. A Marvel não criou ninguém uma fé imbatível, não. Fé imbatível só teve um, Jesus. Mas nós, na hora da luta, meu amigo, na hora que o circo estiver pegando fogo, né, ô pastor Antenor? Só você ali com Deus. A Bíblia relata que Jacó, ele temeu muito e ele separou a família dele em 2 bandos e trouxe muito presente. E ele colocou um bando com bastante presente e outro bando também, e colocou na frente, entendeu? As servas com os filhos, e Raquel ele botou no meio, Raquel ele botou por último e a Léia botou no meio, porque a Bíblia relata que Raquel é a mulher que ele mais amava, entendeu? A Lia veio por extra, mas ele trabalhou por Raquel, mais 7 anos. Aí o que aconteceu, irmã Márcia? Missionária Márcia, o que aconteceu? Ele coloca o bando e manda alguém ir lá na frente. Foi lá ver. Aí o mensageiro chega: ó, o teu irmão tá vindo aí. E com mais 400 homens com ele. O que aconteceu com Jacó? Jacó tremeu que nem vara verde, amigo. Treme. Quando o homem fala que vai custar a sua vida, amigo, não tem bom, não. Só teve um, Jesus. Entendeu? Mas até os apóstolos, tu acha que os apóstolos também não tremeram? Não temeu? Claro, mas eles se deixaram levar pelo Espírito Santo, que conduziu eles. Aí o que aconteceu? Jacó, quando soube daquela informação, ele ora ao Pai, ora ao Senhor, né? E confia em Deus. E daqui a pouco, Jacó vai se aproximando. Só que nesse período, ele separando a família, ele entra no Val de Jaboque. Fica sozinho. O texto revela que ele fica sozinho. Tem hora, irmão, que eu e você temos que ficar sozinho. Você pode ter um monte de gente, até na tua casa mesmo. Jacó tinha um monte de gente, tinha 2 mulheres e 2 servas, e 11 filhos. Mas na hora do Val do Jaboque, só ficou ele. Na hora do tete a tete com Deus, é só você e Deus. Não adianta, não é irmão, não é pai, não é tio, pastor Antenor, não é ninguém. É só você. A família dele dependia dele. Aqui, que nem aqui. A igreja aqui depende do pastor Antenor, do ministério, né? Assim, o teu lar, quem é que depende de você no teu lar? Você, sabia? Quem que depende dos meus no meu lar? Eu. Jacó ali, ele foi pro Val de Jaboque orar para Deus mudar aquele quadro. E Deus mudou. E ele ali lutando com Deus, e Deus aparece para ele e fala: como homem tu lutaste e com Deus prevaleceste. Teu nome já não será Jacó, mas sim Israel. Deus muda a história dele. Sabe por que Deus mudou a história dele? Porque primeiro ele teve que aprender. Primeiro nós aprendemos. Na caminhada com Deus nós vamos aprender. Olha só o Jacó que era, e agora o Jacó que é Israel hoje. Ele foi um cara mudado por Deus, mas ele teve que viver aquilo tudo. Amém? Que eu e você venhamos viver tudo que nós temos que viver em Cristo, mas que nós possamos ter o nosso coração aquebrantado. Se o nosso coração não estiver aquebrantado, Deus ele não vai trabalhar, irmão. Se tudo que Deus fizer, eu e você ficar contestando: ah, que vida, ah, que salário, ah, que casa, ah, que filho, ah, que marido, ah, que tempo. É uma coisa tão impressionante que o ser humano reclama até do tempo.
A gente reclama do sol, reclama da chuva, reclama disso, reclama daquilo. Jacó era assim, né? Enganador, trapaceiro, reclamão, né? Só que Deus, na caminhada, foi trabalhando na vida dele. Assim Deus faz comigo e contigo, irmão. Não se importa, não se preocupe com a tua bênção, não. A tua bênção é sua, Deus já reservou para você. Só que Ele só vai dar quando eu e você estivermos preparados. Quando Ele olhar assim, opa, agora Ele está no ponto de receber. Agora Ele está aonde eu quero que esteja. Quando Deus olhou para Jacó e viu Jacó, agora não vai ser mais Jacó, não. Opa, vou mudar o nome dele. Ele aprendeu. Ele aprendeu, não vai vir nenhum poder do céu que vai me mudar não, irmão. O Espírito Santo de Deus, que vai me convencer. Opa, para por aí. Não é esse caminho não, sai fora disso aí. Vigia aqui, toma cuidado com aquilo ali. Deus, Ele vai nos moldando, irmão. Sabia? De fé em fé. A palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão, ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha só a exigência de Deus. E muitas das vezes, ser homem, ser perfeito. Ser homem é ser perfeito. Ser tu uma bênção. Então, assim, Deus, Ele vai trabalhando no decorrer do tempo, e não no meu tempo, e não no seu tempo, porque cada qual aqui, dos meus amados irmãos, tem uma história com Deus, tem uma história de vida, né? E cada qual Deus vai trabalhar de uma forma, e o tempo de Deus para cada um, Deus tem o seu tempo. O que Deus Ele quer de mim, de você, que nós venhamos esperar o tempo dele, e enquanto esse tempo de Deus, para nos abençoar como abençoou Jacó e o transformou em Israel, e Deus ali viu que ele estava preparado para Deus dar continuidade, através de José, e você vê que o desenrolar da história ali, Deus dá 2 filhos para ele que foram uma bênção, a Jacó com Raquel. Então, e ali Deus vai fazer ele ser governador, que isso aí já é uma outra história. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida dos irmãos, não é uma coisa temporânea, não é uma coisa só para agora. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu e você pedimos ou imaginamos. A gente não tem nem noção daquilo que Deus tem para fazer para mim e para você. Receba essa palavra nessa noite e que Deus possa falar melhor no meu coração, no coração de cada irmão aqui, e deixa Deus trabalhar na tua vida como Deus trabalhou na vida de Jacó, E assim, ao passar do tempo, não foi fácil para Jacó, não vai ser fácil para mim nem para você, mas Deus garantiu a vitória dele. E da mesma forma como Deus garantiu a vitória de Jacó, que o transformou e deu o nome de Israel, Deus garante a minha e a tua vitória. As palmas para o Senhor, ao nome dele, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, pastor Daniel? Glória a Deus, aleluia.
Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou